Olá pessoal, voltamos então para o último vídeo, né? O último vídeo do nosso texto Introdução à Dinâmica de Grupos, de Grupo, na disciplina Dinâmica de Grupos, Dinâmica dos Grupos, estou lendo aqui agora, Dinâmica dos Grupos e Relações Humanas 1, tá? Bom, gente, só queria dar um aviso primeiro antes de tudo. Opa, peraí que eu esqueci de colocar o cronômetro para cronometrar aqui, já colocando o cronômetro eu passo o tempo, né? Imagina não botando. Mas justamente em relação a isso eu queria dar um aviso. Eu só queria já de antemão dizer que esse vídeo ele vai se estender um pouquinho mais, tá? Então já estou avisando, ele vai ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais longo, porque eu resolvi que eu vou matar todo o resto do texto nesse vídeo. Eu estava pensando se eu dividia, fazia em 2 vídeos ou não, só que é ruim porque quebra ali o conteúdo, né, que está lá no material. Então eu resolvi fazer um vídeo só tocando direto. Talvez ele fique um pouquinho mais amplo, eu vou tentar ser mais enxuto aí nas minhas falas, tá? Mas então já fica de antemão aí o aviso. E por conta disso, para a gente não se delongar muito, né, já vamos cair direto aqui no slide, que é para a gente já ganhar tempo aí no vídeo. Então só para relembrando um pouquinho do que a gente tinha visto no vídeo anterior, né? No vídeo anterior a gente tinha começado a ver a estruturação de como que surgiu isso que hoje a gente vai chamar de dinâmica de grupo, né? Como que isso vai se desenvolver, né? E onde, e qual lugar, e quais características que isso surge, né? E aí hoje a gente vai finalizar isso, tá? A gente vai finalizar essa parte e vamos já, né, encerrar então aí com essa introdução, né, a respeito do como surgiu essa atividade que a gente hoje chama dinâmica de grupos, né? Pelo menos as teorias aí que envolvem mais essa questão da dinâmica dos grupos. No último vídeo, então, a gente tinha começado a ver essa parte do início, né, de quais eram as condições aonde essa atividade surgiu, que basicamente é o que foi aquilo que eu tinha falado para vocês, que era um zeitgeist de uma certa época, de um certo lugar, né? Que é os Estados Unidos, lá na primeira década, né? Na primeira metade do século passado, ali entre os anos 20 e os anos 50, ali mais especificamente lá por volta dos anos 30, né? Que é onde vai se desenvolver as teorias de grupo, a própria técnicas de dinâmica de grupo, né? Basicamente porque lá naquela época onde convergiam as condições ideais para que isso surgisse. Que condições ideais eram essas, né? Então a primeira de todas, né, é a aceitação popular, a aceitação da sociedade, né? A sociedade ela já estava começando a se convencer de que a utilização do conhecimento científico para o estudo da sociedade era uma coisa que efetivamente funcionava, né? Isso, por exemplo, foi visto, né, na aplicação do conhecimento científico na indústria, durante a guerra, né, junto ao exército, que mais? Pela própria estrutura das universidades americanas, né, que elas não seguiam aquela estrutura fechada como era das universidades europeias. Elas eram muito mais abertas ao interdisciplinar, ao estudo interdisciplinar, né, então favorecia, né, que um fenômeno fosse ali observado por várias áreas diferentes, né. Outro elemento que vai contribuir muito o próprio crescimento econômico, né, o crescimento financeiro. O país estava ficando rico, começando a enriquecer naquela época, né, os Estados Unidos, e também um grande fortalecimento das profissões liberais, né, o que levava a um alto grau de especialização nas profissões. E aí esse alto grau de especialização e profissionais liberais querendo resolver problemas, né, da sociedade, né, querendo resolver problemas para efetivamente ganhar mais dinheiro, ter lucro e tudo mais, tal, né, e com isso causando um benefício, causando um bem para a sociedade, né, vão fazer com que esses profissionais se dediquem a fazer, não vou dizer estudos, porque estudos parece uma coisa meio acadêmica, né, mas poderia até ser estudos, né, em relação à sua prática profissional, que contribuíam para que com as descobertas que eles faziam lá na prática, no campo, no dia a dia, ali, né, no mercado, isso ajudasse ao que estava sendo pensado dentro das universidades. E aí dentro das profissões liberais vai ter um destaque maior aí, mais ênfase para 4 delas, né? Que vai ser lá, agora deixa eu tentar lembrar. A primeira, esqueci, tô querendo fazer na ordem e aí eu acabo esquecendo. Vou falar outra, a psicoterapia de grupo, né, os profissionais que trabalhavam lá, o serviço social, agora lembrei. Primeiro, né, os assistentes sociais. Segundo, a psicoterapia de grupo. Terceiro, a parte da educação. E quarto, os profissionais da administração, os profissionais da gestão. E aí, para fechar essa questão, né, de
esse ambiente favorável ao surgimento da dinâmica de grupo. O outro elemento que ajudou, né, que deu essa condição, fez esse caldo aí onde essa atividade pudesse surgir, foi exatamente, já vamos então para o texto aí, né? Opa, não foi? Ué, por que não está indo? Travou meu computador? Gente, travou o computador aqui, peraí. Agora foi, porque eu estava apertando uma outra tecla aqui, enfim, estranho. O outro elemento que surgiu foi o desenvolvimento das ciências sociais, né? Claro, né, para poder estudar grupos, né, teria que efetivamente ter um conjunto de saberes ali, né, um conjunto de ciências dedicado a estudar esse fenômeno, basicamente, que constitui a sociedade, ou seja, grupos, né? Então vamos lá, pelo que o autor falava lá no texto, então um dos pressupostos básicos, né, da dinâmica de grupo é a utilização do método científico no estudo dos grupos. Portanto, além das condições adequadas da sociedade, né, da ascensão das profissões liberais, né, foi isso que eu estava falando até agora, a dinâmica de grupo só poderia surgir se houvesse uma ciência voltada para o estudo das sociedades, né? Então, claro, isso que a gente vai entender hoje como estudo científico dos grupos, ou a dinâmica, né, o estudo da dinâmica dos grupos, só pôde surgir porque efetivamente houveram, né, algumas ciências que se dedicaram a fazer uma observação sobre esse fenômeno, sobre essa atividade, e traçaram isso, as leis gerais, suas estruturas principais, e, digamos assim, estabelecer as regras de funcionamento, né? Identificar, porque essas regras existem, você querendo ou não, né? O grupo funciona independentemente de um cientista ou de um profissional dizer, é para funcionar desse jeito. Não, ele tem dinâmicas próprias, né? O que a gente fez foi descobrir essas dinâmicas, né? Aí, claro que a gente vai fazer isso a partir de um olhar mais voltado aí para uma visão científica, né? Então aqui, houve um interesse científico em estudar o homem e a sociedade, visto que o interesse científico de estudar o homem e a sociedade só surgiu em meados do século XIX, né, quando a ciência vai indo para o campo das humanidades. Se vocês lembrarem do que a gente viu no último vídeo, e também nas disciplinas de vocês de história da ciência, né, a ciência ela inicia lá, basicamente, estudando a natureza, né, as ciências naturais, estudando a biologia, né, as ciências biológicas. O próximo ponto foi ela começar a olhar o ser humano, e aí começa a surgir as ciências humanas, né, e as ciências sociais. Então isso vai começar a acontecer lá na segunda metade do século XIX. Né? Então, antes disso era praticamente impossível, né, que surgisse o interesse em um estudo pela dinâmica de grupos. Claro, a ciência não olhava para isso, né? A ciência não olhava para a sociedade. Então, quando ela começa a fazer esse olhar, você pensa, peraí, vamos ver se aquele método lá da física, que funciona tão bem com os objetos, né, com os objetos físicos, ou que funcionam tão bem lá com os elementos químicos, com a biologia, será que ele também não funciona se eu aplicar esse método à sociedade? E aí, como eles começaram a fazer isso, começou a surgir esse interesse, e aí, obviamente, é quase que uma decorrência disso, né, começa a surgir, então, o interesse de estudar os grupos, né? Então, a dinâmica dos grupos no modo como conhecemos hoje, né? A própria psicologia, como vocês já viram lá na disciplina de História da Psicologia, só teve início, né? A psicologia só teve seu primeiro laboratório científico em 1879, lá com Wundt, né? E aí o que eu trouxe só para ilustrar, não sei se vocês já viram, mas se vocês não sabem quem é, né, considerado o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro psicólogo científico, né, da história da humanidade, que foi aqui o senhor Wundt, né, que vai fundar lá em 1879, né, um laboratório lá de psicofisiologia, né, na Universidade de Leipzig, né. Então tá aqui, ó, esse aqui é o Wundt, tá? E esses aqui são colegas dele aí, tal, que estavam fazendo basicamente experimentos. Se vocês lembrarem lá, né, do que o Wundt fazia no laboratório dele, em praticava psicologia experimental, né? Então ele ficava lá fazendo experimentos a respeito de percepção, memória, essas coisas aí, né? Mais relacionadas aí a uma psicologia ligada a uma fisiologia, né? Tava aquela coisa assim, tentando compreender ali o funcionamento psicofisiológico do ser humano, né? Bom, então, apesar disso, né, começou a surgir aí as ciências sociais, né, as ciências humanas, e começa a ter então um olhar sobre o estudo sobre grupos, né? Apesar disso, ainda existe, né, até os dias de hoje, por parte de alguns, a crença de que é impossível estabelecer leis gerais, ou seja, científicas, para explicar o funcionamento de grupos, tá? Isso daí eu não vou entrar muito nessa seara agora, só vou por aqui só dizer isso, que existem pessoas que entendem que não é bem possível você criar
um estudo científico sobre o funcionamento do ser humano, né? ou leis científicas, ou determinações científicas sobre o ser humano e, consequentemente, sobre a sociedade, né? Sobre grupos. Dado a quantidade de variáveis que interferem sobre esse fenômeno, né? E aí, portanto, seria tipo uma forçada de barra, um pouco você tentar fazer um estabelecimento de leis científicas, né? Porque foi aquilo que eu falei para vocês um pouco antes ali. Olha, o modo como um grupo ele ocorre, a dinâmica como ocorre dentro de um grupo, né? As relações de forças ali dentro de um grupo, elas aconteciam antes da gente fazer estudos científicos sobre isso, aconteceram depois que fizeram os estudos e acontecem até hoje. Então isso independe de um olhar científico, né? Digamos assim, essas coisas acontecem. Agora, então, estabelecer leis é mais ou menos como dizer assim, é como você estabelecer a lei da gravidade, né? Digamos assim, você pode estudar a gravidade cientificamente, mas não é porque você cria uma regra de um laboratório que a gravidade existe. Não, a gravidade já existia, né? Muito antes de Newton lá descobrir e tal, e criar a formulação matemática para isso, tal, né? Então, existe hoje ainda algumas discussões, tá, no campo aí da academia, se é possível fazer uma ciência humana, se é possível fazer uma ciência social. Tá? Eu não vou entrar nesse meandro aqui agora, porque não é o foco da disciplina. Deixo isso lá para disciplinas de epistemologia, disciplinas de história da ciência, tá? Isso aqui que tem mais esse viés. Mas só para dizer que, tá? Esse questionamento era muito mais forte lá nessa nessas primeiras décadas do século passado, né, onde se questionava mesmo se seria possível aplicar o método científico ao estudo de grupos, tá, ao estudo da sociedade. Então, vale ressaltar, né, que o modelo da ciência alterou e hoje a gente trabalha muito mais com a ideia da probabilidade do que com a ideia da verdade, né. A grande crítica que se fazia era basicamente isso aqui, ó, que dizia assim, mas não dá para você chegar e cravar e dizer, pá, os grupos se comportam assim, tá, né, a sociedade se comporta assim, tá, o ser humano se comporta assim, tá, né. Então, o próprio modelo de ciência daquela época era um pouco diferente do modelo de ciência que a gente tem hoje, né? E, claro, né, a busca pela verdade, a ciência realmente ela abriu mão disso, né? Então hoje a ciência trabalha muito mais com a noção de probabilidade, né? É provável que uma coisa aconteça, né? Não é certo que uma coisa vai acontecer, né? Então, de certo modo, também essa crítica que se fazia lá no passado, hoje ela está um pouco mais, não vou dizer esvaziada, mas diluída. Né? Porque a gente também já parou de querer dizer assim, vou descobrir a verdade sobre o funcionamento dos grupos, ou vou descobrir a verdade sobre o funcionamento da sociedade e tal. Não, a gente costuma dizer, né, que a gente produz um conhecimento provável. É muito provável que vai acontecer desse modo. Né? Agora, realmente, certeza absoluta, né? A única certeza absoluta que você tem na vida é que você vai morrer. Né? É só essa. Né? Bom, então, isso, né, em parte também ocorreu devido ao fato de que, desde a sua origem, os estudos científicos sobre grupos sempre houve uma discussão filosófica sobre a existência ou não de uma entidade, vou dar aqui entre aspas, né, uma entidade grupal que se sobrepõe ao indivíduo. Né. Lá no texto eles miúçam um pouco mais sobre isso, né? Ele fala um pouco mais sobre isso, né? Que efetivamente, claro, como a gente tinha visto também lá no primeiro vídeo, né? Que, olha, pensar sobre grupos, falar sobre grupos não é um fenômeno da ciência, já se fazia isso na antiguidade. Quem que fazia isso na antiguidade? Na antiguidade, Idade Média e tudo mais, né? Período moderno e tal. Quem fazia isso era a filosofia. Então já havia discussões filosóficas sobre o funcionamento da sociedade, funcionamento de grupos, né? E uma coisa que sempre se questionou, né? E depois, quando veio para o campo da ciência, continuou se questionando até hoje, é se existe uma coisa chamada, por exemplo, aqui, né, uma mentalidade grupal, uma entidade grupal. Existe mesmo uma consciência grupal, vamos dizer dessa forma, ou isso é só uma metáfora, isso é só um modo de você, uma expressão que você utiliza, porque na verdade o que existe é uma consciência do indivíduo que se manifesta no grupo, que existe, né, como está aqui, ó, por exemplo, né, ó, a dúvida que existia, e ainda persiste até hoje, tá? Como eu coloquei aqui entre parênteses, é se elementos como mentalidade grupal, representações coletivas, desejo coletivo, responsabilidade coletiva são de fato entidades reais ou abstrações e analogias teóricas. Né? Então, assim, havia esse questionamento na época, e até hoje ainda existe esse questionamento. Tá? Isso não é um ponto pacífico. A gente já bateu o martelo e disse, é isso, realmente existe. Existe aí, né, uma mentalidade de grupo, uma mentalidade grupal. Todo mundo pensa igual naquele grupo.
Bom, a gente sabe que não é bem assim, né? Vocês já devem ter convivido com certeza vocês já conviveram com grupos, né? Com certeza vocês já conviveram com grupos que têm lá ideais, que têm lá pensamentos. Olha, aqui nesse nosso grupo aqui a gente se comporta desse jeito, a gente acredita nisso, naquilo, né? E a gente segue esse ideal aqui, a gente segue uma certa ideologia, né? E você tá lá no grupo, você, né, concorda, pode não concordar 100% com tudo que é falado, mas você concorda e você vai, né? E você olhando assim no primeiro momento, você começa a perceber que realmente todo mundo ali mais ou menos pensa parecido com aquilo que é o ideal do grupo, né? O pensamento idealizado do grupo. Mas se você for lá conversar com cada indivíduo separadamente, você vai ver que não é bem assim, né? Não é que todo mundo concorda exatamente com tudo aquilo que está sendo dito lá, por exemplo, pelo líder do grupo, né? Ou pelas lideranças do grupo, né? Muitas vezes os integrantes do grupo lá discordam. Então essa ideia aqui, por exemplo, de uma mentalidade coletiva, né? Um desejo coletivo, a todo mundo quer tal coisa. Todo mundo pode querer tal coisa, mas não de repente do jeito como está sendo falado aqui, né? Por exemplo, uma coisa que eu poderia dizer, um desejo coletivo, todo mundo quer dinheiro, né? Quem que não quer dinheiro? Né? A sociedade contemporânea hoje se baseia pelo desejo, pelo dinheiro, por ter dinheiro, né? Ou desejo por ter poder, por exemplo. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter poder, mas peraí, não é igual para todo mundo, né? Algumas pessoas, sei lá, é dinheiro pelo dinheiro mesmo, tá nem aí. Outras pessoas querem ter o suficiente para você poder comer ali, se divertir, fazer uma viagem de vez em quando e tá bom, né? Então veja que é muito difícil você falar dessas entidades aqui, tá? Querendo dizer assim que existe uma entidade grupal que se sobrepõe ao indivíduo, tá? Isso era um questionamento forte naquela época e até hoje isso persiste. Aí, gente, só para ilustrar um pouquinho isso, para brincar um pouquinho, eu acabei de ver um vídeo esses dias aí, só por fator curiosidade, né, sobre um vídeo sobre guerras entre né, entre chimpanzés, né. Eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo no link, na descrição aqui do vídeo, tá? Então nesse momento aqui eu quero só que vocês vão lá, dá uma pausa aqui nesse vídeo, dá uma paradinha aqui nesse vídeo, vai lá, assiste esse primeiro vídeo, tem 3 vídeos ali, né? São 3 links que eu coloquei ali, assiste só o primeiro, tá? Que é esse aqui sobre a guerra dos chimpanzés, tá? Assiste lá e volta aqui. Vou dar um tempinho aqui, vou dar uma paradinha aqui no vídeo, vocês parem aqui nesse momento, vão lá, assiste o vídeo e volta. Ok, voltaram já assistiram o vídeo? Então, é curioso, né? Curioso aquilo. Eu trouxe esse vídeo aí dos chimpanzés porque eu assisti esse vídeo alguns dias atrás aí e eu achei curioso, resolvi trazer. Porque ele se encaixa um pouco nisso aqui, né? Olha, o que aconteceu lá, né? De repente, um grupo de chimpanzés se separa, vira 2, e de repente, de uma hora para outra, o que acontece é que um determinado grupo começa a realizar um comportamento completamente inusitado, completamente, entre aspas, que a gente considerava antinatural para uma espécie animal, que é, por exemplo, fazer guerra. Como assim fazer guerra, né? Fazer o genocídio, como ele colocou ali no vídeo, né? De você simplesmente matar um outro grupo rival por matar, não porque você está disputando fêmea, não porque você está disputando alimento, não porque você está disputando território, não, apenas por um desejo de vingança. Muito curioso isso, né? Muito curioso. A gente fala assim, isso é praticamente um comportamento humano, né? Mas como que isso foi identificado lá né? Como que isso pode ocorrer lá no grupo de chimpanzés? Bom, não sabemos, tá? Eu trouxe esse vídeo aí só para título de curiosidade, só para título de ilustração, mas é isso que está aqui, ó. Por exemplo, era um desejo mesmo do coletivo daqueles chimpanzés lá de repente fazer isso? Ou era o desejo, vamos usar esse termo, desejo, né? Desejo de um chimpanzé, é difícil a gente saber se um chimpanzé tem desejos, pelo menos, ou na ideia de desejo como o ser humano tem, né? Que era, em um dado momento lá no vídeo, cara, a pessoa que estava lá narrando fala, olha, foi o desejo lá do líder, né, do líder lá do primeiro grupo, de se vingar daqueles que o abandonaram, né? Então, olha, é basicamente um comportamento humano isso, né? Mas agora sim, então assim, é engraçado isso, ver esse tipo de comportamento grupal que é muito parecido com o comportamento humano, sendo lá executado por chimpanzés. E olha, eles não têm uma estrutura social como a gente tem, eles não têm uma estrutura histórica como a gente tem, eles não têm uma estrutura cultural como a gente tem. Então, será que isso é algo biológico? Né? Lembra que eu tinha falado para vocês um vídeo passado ou no outro que para estudar grupos você vai precisar ter uma confluência de várias áreas, ou tanto a biologia quanto a sociologia, antropologia, economia, psicologia, né? Então, será que no fundo essa questão de
a gente se unir em grupos e se comportar de uma determinada forma grupal. Isso, no fundo, é um resquício biológico que a gente tem. Tanto é que lá no vídeo ele coloca, olha, assim como chimpanzés, lobos também, leões, seres humanos, né, eles compartilham desse mesmo tipo de comportamento, né, que é de se unir em bandos, se unir em grupos para efetivamente resolver um problema que esteja presente, como, por exemplo, conseguir comida, né? Caçar, por exemplo, né? Horas. Então, talvez essa estrutura de sobrevivência seja algo muito intrínseco aí do ser humano que a gente realiza aí mais ou menos sem saber, mas não é algo efetivamente que cria uma entidade, como está aqui, né, a ideia de uma mentalidade ou uma entidade grupal, né? De certo modo, as pessoas ou os indivíduos de certo grupo acabam se submetendo ao desejo de um líder principal, como era o caso ali daqueles chimpanzés, porque ela sabe que se ela fizer aquilo ali, ela acaba depois tendo um ganho, porque ela vai ter uma proteção de um líder forte, ela vai ter a possibilidade de conseguir mais alimento, alguma coisa nesse sentido, né? Eu também trouxe esse vídeo aí para ilustrar, porque eu achei bem interessante que ele fala de um ponto que a gente vai ver depois em outros textos, tá? Que é a ideia de que a liderança não é uma coisa fixa, né? Então, vocês devem ter observado ali que ele falou lá no finalzinho do vídeo, né? Que dependendo da tarefa, dependendo da situação, um animal pode assumir a liderança, tá? Então esse negócio de macho alfa não é bem assim, não é um líder para tudo, não, né? Nem entre os animais é assim. Então, se não é assim entre os animais, imagina com a gente, né? E também a ideia de papéis, né? De que dependendo da situação, dependendo do contexto ali, que aquela matilha, aquele bando, aquele grupo ali tiver inserido, alguns indivíduos podem assumir papéis diferentes dentro do grupo, né? Então isso é uma coisa que eu quis trazer esse vídeo por isso, porque é já para dar um spoilerzinho que a gente vai ver aí em outros vídeos mais para frente, outras aulas, né? Que a respeito de que nos grupos, as posições dos indivíduos nos grupos também ela não é fixa, tá? Ela depende das situações. Mas bom, vamos lá, que senão já deu 20 minutos. Então eu acho que ficou claro isso aqui, né? Essa ideia de que por isso que também que existia uma certa resistência em fazer um estudo científico aí sobre os grupos, porque ficava pensando, mas grupo, essa coisa de uma entidade grupal, isso existe mesmo? Bom, até hoje a gente não sabe, tá? Até hoje a gente não sabe dizer se existe uma mentalidade grupal. Mas o que a gente sabe é que, como foi visto ali naquele vídeo, né, até no campo biológico, indivíduos se reúnem e se comportam de modo diferente, né, quando estão em grupo, para conseguir algum objetivo. Então, se isso ocorre, né, se isso realmente é uma entidade ou é só uma forma de representação que a gente utiliza, uma forma metafórica para dizer, né, não importa tanto. O que importa é que efetivamente os indivíduos se comportam de modo diferente quando estão em grupos ou quando estão sozinhos. Então a gente precisa fazer esse estudo aí sobre essa coisa coletiva que é o grupo, né? Então vamos lá. Então até hoje, né, como eu estava falando, não sabemos se tais elementos existem realmente ou não. Mas o que aconteceu é que a dúvida sobre tal existência contribuiu para o desenvolvimento da dinâmica de grupos, né, de grupo, pois levou os cientistas, sobretudo da psicologia social americana, a realizarem mais pesquisas na área e com isso mais conhecimento foi sendo produzido. Então, ou seja, ninguém sabia ao certo se, existe uma mentalidade grupal, se existe uma consciência grupal, se existe uma responsabilidade grupal. Ninguém sabia se isso existe e até hoje a gente não sabe se isso existe, né? A gente usa essas expressões assim, mas é quase que uma forma de dizer do que realmente está falando de algo que realmente a gente tenha certeza que existe. Mas o fato de, vamos tentar descobrir se isso existe ou não, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a pesquisar, né? E ao começar a pesquisar, ao começar a estudar, começou a se descobrir muita coisa, e aí começou a se estruturar, né, essa base teórica, esse caldo aí fundamental que deu os fundamentos para a gente criar as teorias de grupo, né? Então, nesse desenvolvimento geral, podemos observar 3 progressos metodológicos que contribuíram especificamente para o aparecimento da dinâmica de grupo. Então, com essa busca pelos cientistas, né, 2 cientistas, por tentar descobrir, será que existe mesmo essa coisa de coesão grupal? Não, coesão grupal existe, né? De uma consciência grupal, de uma entidade grupal, será que existe mesmo essas coisas? Então, eles começaram a estudar mais, começaram a se debruçar mais sobre isso, e aí, basicamente,
vamos dizer assim, 3 progressos metodológicos, 3 formas de buscar, de tentar investigar, de tentar estudar grupos, contribuíram, tá, para o surgimento disso que a gente hoje vai chamar de dinâmica de grupo. Então, 3 métodos, vamos colocar desse modo aí, que foram utilizados, que ajudaram a desenvolver as teorias de grupo. O primeiro deles, tá, são os experimentos, é a famosa psicologia experimental. Acho que até que vocês já fizeram a disciplina com a Lúcia, se eu não me engano, né? Experimentos de comportamento individual nos grupos, né? Então, a dinâmica de grupos recebeu grande colaboração da psicologia experimental devido à invenção de técnicas para a realização de experimentos sobre condições que influenciam o comportamento humano. O pessoal da psicologia experimental, você já deve ter feito a disciplina, né? Acho que já fizeram. Queria saber como é que o comportamento, como é que o indivíduo se comporta. Então, vamos lá, vamos fazer um experimento. Então, como por exemplo, aqui está um sujeito aqui, né, com um aparelhinho aqui, o pessoal ligando coisas aqui no braço dele e tal, o cara tentar, né, fazer um experimento ali de como é que o indivíduo se comporta. Ora, de tentar buscar fazer experimentos para ver como que os indivíduos se comportam, entre fazer um experimento com uma pessoa, ou com 5 pessoas, ou com 10 pessoas, que diferença faz? Vamos fazer lá. Então, essa coisa de buscar fazer experimentos com pessoas acabou também dando um recurso metodológico para se estudar grupos, né? Lembra que eu tinha falado lá um outro vídeo, acho que foi no primeiro, basicamente, que a pesquisa empírica, né, ela é muito utilizada na dinâmica de grupos, né, ou no estudo sobre grupos, é isso, né? Você vai lá e faz um experimento, às vezes, com um grupo, você vai lá e observa mesmo. Não é tanto teórico, tá? Não é tanto intelectual, é mais mesmo prático, experimental. Então aqui, ó, os psicólogos experimentais não estavam interessados em fazer experimentos sobre grupos em si, né? Eles não estavam estudando grupo em si. O objetivo principal deles é estudar o comportamento, né? Mas ao trazer grupos para os laboratórios e realizar experimentos com os mesmos, tornaram evidente que a influência dos grupos sobre o indivíduo pode ser estudada experimentalmente, é isso que eu estava falando, facilitando o posterior estudo experimental sobre os grupos, né? Então, o pessoal aí da psicologia experimental, principalmente, é que vai contribuir para que depois a gente fizesse uma série, a gente não, né? Os teóricos que vieram depois, fizessem uma série de pesquisas empíricas experimentais com o grupo, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Outra coisa, outro recurso metodológico que foi utilizado, além de fazer a experimentação, foi a observação controlada da interação social, né? Você não necessariamente está fazendo um experimento, mas você coloca um grupo lá, né? Deixa o grupo lá interagindo entre si e você simplesmente faz ali a observação controlada dessa interação. E isso basicamente foi feito aqui, ó, quando se começou a fazer estudo com observação do comportamento de criança, né? Então aqui, ó, embora a observação direta e a interação de grupos sociais seja algo que já era realizado há muito tempo, né? Sempre se fez isso, principalmente na antropologia. Aqui, ó, né? Por exemplo, nos antropólogos que descreviam o comportamento de outras culturas, esse método não era considerado muito eficaz, devido ao fato de que várias pessoas, vendo um mesmo fenômeno, podiam descrevê-lo de formas totalmente diferentes, né? Então, o que ele está querendo dizer ali no texto é mais ou menos assim, olha, a ideia de você ir lá e observar um grupo, isso não era uma coisa nova, né? Isso já se fazia muito tempo atrás, até na antropologia se fazia muito. Agora, não é simplesmente a observação pela observação, até porque quando você vai lá observar por observar, digamos assim, 2 pessoas diferentes, olhando a mesma cena, pode ter interpretações completamente diferentes sobre aquilo, né? Uma pessoa pode olhar e achar uma cena lá uma coisa boa, e a mesma pessoa olhar aquela mesma cena e achar uma coisa ruim, né? Então, o que se precisava fazer? Se precisava fazer uma observação controlada, tá? Isso até é um pouco derivado da psicologia experimental, que vocês devem ter visto isso lá na disciplina, né? Que quando você vai fazer uma observação científica, você não simplesmente observa por observar, né? Mas você cria lá todo um protocolo de observação. E essa prática desse protocolo de observação é que vai fazer com que você efetivamente esteja mais focado ao fenômeno em si que você está observando e não tanto as tuas reações ao fenômeno que você está observando, né? Que às vezes pode acontecer. Então, foi apenas a partir da década de 30, né, com a criação de rigorosos protocolos de observação, isso que eu estava falando agora, né, principalmente na interação com crianças, focando dados objetivos e quantitativos, que esse método passou a ser usado no estudo de grupos. Basicamente, gente, o modo de observação da psicologia experimental. Gente, desculpa, eu estou quase espirrando aqui, então se der um espirro a qualquer momento, vocês me perdoam. Acho que a luz fica aqui muito, muito, muito em cima do rosto. E aí começa a esquentar e aí começa a dar coriza, enfim. Bom, vamos lá. Então, assim, basicamente, tá, é a utilização de protocolos de observação. É o que se faz lá na psicologia experimental, né?
Então, isso que foi utilizado, esse recurso metodológico que foi utilizado, então, para começar, principalmente aqui com o estudo de crianças, né, com a observação do comportamento de crianças, de observar um grupo de crianças brincando para observar um grupo, foi um passo, né? E por fim, então, um terceiro recurso metodológico que foi muito utilizado foi a sociometria, que inclusive eu já tinha até falado um pouquinho sobre isso no outro vídeo lá, quando eu falei sobre as práticas lá de psicoterapia em grupal, né? Bom, então, outra maneira de estudar os grupos é fazer perguntas aos seus participantes, né, com as respostas obtidas. Outro grupo de você estudar, uma outra maneira de você estudar o grupo não é só fazer experimento com ele, não é só observar ele, mas é você indo lá e interagindo com ele, né? É você indo lá e perguntando para as pessoas sobre ele, que é isso basicamente o que é a sociometria, né? Então, com as respostas obtidas, né, desde que sejam coisas que se possa responder, óbvio, você não vai perguntar lá para pessoas coisas muito íntimas, muito pessoais, né, porque ela também não vai te responder ou vai mentir, alguma coisa assim, né, é possível traçar uma métrica, ou seja, uma sociometria, né, das forças que estão agindo dentro do grupo. Tá? Bom, vou ler aqui que fica mais fácil até para depois explicar. O precursor desse método foi o Moreno, que a gente já tinha até mostrei uma fotinha para vocês dele no último vídeo, né? Que durante a Primeira Guerra Mundial era um administrador de um campo de deslocados pela guerra e que observou que havia um melhor ajustamento das pessoas quando se permitia que elas formassem seus próprios grupos no interior do campo. Moreno construiu um questionário simples onde a pessoa indicava aquelas com quem preferia trabalhar em alguma atividade específica. Isso logo tornou evidente que o instrumento podia fornecer valiosas informações sobre as forças de atração e rejeição dentro de um mesmo grupo. Ó, principalmente que foi meio por acidente que o Moreno... Opa, não era para ter vindo para cá, deixa eu voltar aqui. Foi meio que por acidente que o Moreno descobriu isso. Meu Deus, tá difícil aqui. Foi meio que por acidente que o Moreno descobriu isso, tá? Mas o que interessa é que a sociometria ela vai principalmente trabalhar isso aqui, ó. Você vai pegar muito isso aqui, ó, tá? As forças, você consegue identificar as forças de atração e rejeição entre indivíduos dentro de um grupo. Ora, como é que o Moreno descobriu isso? O Moreno, ele, como está falando aqui nessa parte do texto, né? Ele trabalhou, não é que trabalhou, né? Ele estava num campo de refugiados lá da Primeira Guerra Mundial. E ele administrava lá o campo, ele era, né, gestor, vamos usar esse termo, né, e, bom, para gerenciar um campo, né, várias pessoas lá, né, refugiadas de guerra e tal. Eu não sei como é que se fazia na época, mas muito provavelmente era feito assim. Ele devia administrar e dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, fulano, você vai trabalhar desse jeito. As pessoas iam chegando e ele tinha que dar um jeito de alocar elas e botar elas para trabalhar, para fazer aquilo lá funcionar. Né? Não é simplesmente um amontoado de gente. Tinha que ter regras, tinha que ter normas de conduta, normas de convivência, enfim. Né? Limpeza, sei lá, cortar lenha, fazer comida e tal. Não é simplesmente um lugar onde as coisas caem do céu. Né? E basicamente o que o Moreno começou a fazer foi o seguinte: ele chegou e percebeu que de repente era muito trabalhoso ou não funcionava muito bem quando você simplesmente mandava as pessoas fazer as coisas. Era um pouco mais interessante quando você, tipo assim, você criava os grupos para o trabalho. Às vezes não funcionava direito, porque você às vezes podia colocar duas pessoas que não se bicam muito no mesmo grupo, né? Então era preferível fazer o quê? Ele perguntava para as pessoas, por exemplo, com quem que você... você hoje aqui, pessoal que vai hoje fazer uma tarefa de, sei lá, fazer comida. Com quem que você gostaria de trabalhar para fazer a comida? Uma pergunta simples, né? Olha, desse grupo que está aqui, quem são as pessoas que você gostaria de escolher para trabalhar com você, né? Mais ou menos como a gente fazia quando era pequeno, não sei se vocês faziam, né? Quando ia jogar bola, por exemplo, criança na rua, né? Aí pegava lá, escolhia os dois capitães do time, né? Que ficavam lá, quem você quer? Fulano, ficava lá apontando mais ou menos isso, né? E aí se criavam grupos por afinidades, né? E aí o que o Moreno começou a perceber é que esses grupos que eram criados por afinidades pessoais, né? De personalidade entre as pessoas, eles funcionavam melhor do que quando os grupos eram simplesmente indicados. Por exemplo, podia ter um tremendo carpinteiro aqui e um tremendo carpinteiro ali. Não adiantava eu simplesmente pegar, juntar os dois e dizer vão trabalhar juntos, porque às vezes os dois não se bicavam, entendeu? Então, às vezes, era mais fácil você colocar essas pessoas em atividades separadas, mesmo elas tendo habilidades muito comuns, mas, de repente, as características individuais dela eram outras, você colocava elas separadas, e elas funcionavam muito melhor em grupos separados. Então, o Moreno começou a se tocar disso, né? De que se você simplesmente fazendo perguntas simples para os indivíduos dentro do grupo, tipo assim, por que você... vamos fazer a tarefa tal. Se a gente tivesse que fazer a tarefa tal, por exemplo, sair para cortar lenha, quem que você gostaria de que fosse cortar lenha com você? E as pessoas iam indicando,
queria o fulano, o Beltrano, acho que é uma pessoa legal e tal. Então ele começou a perceber que existia essa afinidade entre indivíduos. Se você juntasse essas pessoas, o grupo funcionaria mais fácil, né? Trabalharia mais fácil e conseguiria fazer a tarefa mais facilmente. Eu falei para vocês isso num outro vídeo, tá, gente? Eu não sei se eu vou chegar a trabalhar com vocês sobre sociometria nessa disciplina, se vai ter tempo, né? Por conta dessa dinâmica aqui de aulas online, né? Mas se der, eu mostro, tá? Mas se não der, paciência, mas assim, tipo, procurem depois, se vocês forem trabalhar em empresas, organizações, alguma coisa assim, procurem sobre sociometria, porque é muito interessante. É uma técnicazinha que é muito boa, tá? Ela é meio perigosa, se você não souber usar, você tem que saber fazer com muita descrição, né? Você não pode abrir pro grupo que cada um pensa do outro, não é isso, pelo amor de Deus, você pode destruir um grupo se fizer uma coisa dessa, mas é basicamente assim, é um bom modo de você fazer um mapeamento, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com grupos de trabalho, né? As pessoas têm que fazer um trabalho, têm que fazer alguma coisa. E você já consegue saber se você pode colocar o Joãozinho junto com a Mariazinha ou se não vai dar certo fazer isso, tá? Aqui tem um exemplo. Isso aqui é um exemplo de um sociograma, tá? Foi o que eu falei, se der tempo ao longo dessa disciplina eu faço um com vocês, eu mostro um para vocês, tá? Senão, em outro momento, quando passar a pandemia e quando a gente tiver aula presencial, eu mostro, tá? Então aqui, ó, a significação da sociometria para a dinâmica de grupo está na provisão de uma técnica útil de pesquisa de grupos, assim na atenção que dirigiu para aspectos dos grupos tais como posição social, padrões de amizade, formação de subgrupos e, de maneira geral, e de maneira mais ampla, a estrutura informal. Tá? Basicamente, o que a sociometria faz? A sociometria ela faz isso, ela chega para os indivíduos do grupo e pergunta isso que eu acabei de falar. Olha, se você tivesse que fazer uma tarefa como, por exemplo, entrar na floresta para procurar lenha pra gente cozinhar, com quem são as pessoas que você gostaria de fazer essa tarefa, né? E aí a pessoa diria, olha, me dá 3 nomes de pessoas que você gostaria de fazer essa tarefa. E a pessoa diria, eu gostaria do João, do Pedro e da Maria. Beleza. Então aí você coloca isso aqui num mapa, como tá aqui, por exemplo, né? E aí você vê quais são as relações de força. Então, tipo assim, o João aqui escolheu o Pedro escolheu o João. O João escolheu aqui o Jorge, mas o Jorge não escolheu o João. Tá. Essas setas aqui, ó, indicam nesse caso aqui, as preferências. Mas também poderiam indicar as rejeições. Aí tem jeito de fazer isso aqui, tá? Mas só para ilustrar, por exemplo, assim, ó, nesse exemplo aqui de um pequeno sociograma fictício, ilustrativo, né? Dá para perceber que esse indivíduo aqui, ó, ele basicamente é o líder natural desse grupo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, colocou que se interessa por ele. Ó. Eu não sei qual é, né, uma possível tarefa, uma coisa assim. Diz, olha, eu gostaria de trabalhar com ele. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que indicam ele, né? Enquanto outros aqui não teriam tantas pessoas indicando, por exemplo, não teriam sido indicadas como ele foi, né? Então, se eu fosse um gestor, se eu tivesse que, né, selecionar, por exemplo, pessoas para fazer uma tarefa, eu estaria propenso a colocar esse indivíduo aqui como o líder dessa equipe para eles poderem fazer essa tarefa, né? E esse aqui como auxiliar, essa aqui, acho que é uma moça aqui, né? Essa moça aqui como auxiliar dele, porque, ó, veja que ele indicou ela e ela indicou ele, então tem uma relação aqui de reciprocidade entre os dois. Então, veja, isso aqui é uma técnicazinha simples, tá? Básica, tá? Mas que funciona e funciona muito bem. Vocês vão entender. Eu já fiz isso aqui, já tive a oportunidade de trabalhar com seleção de pessoal, né, de montagem de equipes, e usava a sociometria. E é impressionante como é uma coisa muito simples, sabe? Assim, parece que é meio bobinho, é meio lúdico, assim, parece que você está fazendo desenho ali e tal, mas isso funciona e funciona muito bem, sabe? Assim, queima umas etapas muito boas, assim, de você ter que trabalhar ambientação, ter que trabalhar relações entre as pessoas. Isso aqui já queima, tipo assim, ó, vamos direto para a tarefa porque o pessoal já tem uma afinidade entre eles, né? Enfim, foi como eu falei, a sociometria também é algo, né? Veja, é um método, né? Uma metodologia que também surgiu lá nessa época e que auxiliou muito o desenvolvimento aí da dinâmica dos grupos, né? Bom, então veja, isso aí fechou, né? Então fechamos ali. Então isso fala aí do desenvolvimento das ciências sociais. E aí agora, né? Então com todo esse caldo aí, né? O apoio da sociedade, surgimento das ciências sociais, né? Basicamente muita influência da psicologia, esses métodos aí que a gente acabou de ver aí que auxiliam no desenvolvimento de pesquisas na área de grupos, né? Que mais os profissionais liberais, né? Os assistentes sociais, psicoterapistas grupais, administradores, educadores, todo esse caldo
todas essas variáveis todas acontecendo ao mesmo tempo, na mesma época lá, né? Em um país que estava tendo uma evolução econômica muito grande, que tinha dinheiro para financiar a pesquisa e tal, fez surgir então isso aí que a gente vai... Agora sim, né? Vamos lá. Pum, surgiu a dinâmica de grupo. Né? Fez surgir isso que a gente vai chamar de essa atividade, né? Ou essa teoria, esse campo, né? De investigação aí que a gente vai chamar de dinâmica de grupo. Então vamos lá. Como é que isso vai surgir efetivamente de fato, né? Então, em meados dos anos da década de 30, né, a gente já tinha meio que visto isso, as ciências sociais nos Estados Unidos já estavam maduras na realização de pesquisas sobre grupos, que é um pouco daquilo que a gente estava falando ali, ó, né? Veja que naquela época ainda não estava muito separado de ciências humanas e sociais, era tudo uma coisa só, né? Então, com todo aquele aparato de coisas que já estavam acontecendo, a psicologia já estava bem desenvolvida, né? Eu lembro, o primeiro laboratório de psicologia foi em 1879, né? Agora estamos falando aqui da década de 30, então, tipo assim, quase 50 anos depois aí, né? Então, já estava estruturado, já estava mais, né, consolidado, né? Então já estavam fazendo pesquisas, talvez não sobre grupos, mas com grupos, né? E aí então estava a condição perfeita para surgir, né, o estudo sobre a dinâmica de grupo. Então, num período de aproximadamente 5 anos antes da Segunda Guerra Mundial, então ali, né, finalzinho da década de 30, vários projetos de pesquisas mais ou menos independentes e com aspectos distintos desenvolveram as características hoje associadas à dinâmica de grupos. Tá? Então, nesse período aí, foi aquilo que a gente estava vendo, estava em ebulição isso daí lá nos Estados Unidos, né? Estava funcionando a indústria funcionando, sabe, o serviço social funcionando, as práticas de terapia de grupo funcionando, estava tudo funcionando, desenvolvendo, dando resultados adequados e tal. Então aquilo estava em ebulição, aquilo estava surgindo, aquilo estava, né, crescendo. E aí, nesse período aí, mais ou menos de 5 anos antes aí da Segunda Guerra Mundial, entre, sei lá, na segunda metade da década de 30, né, surgiram várias pesquisas aí, né, as universidades começam a se direcionar para isso, o pessoal começa a olhar para isso, e várias pesquisas aí que contribuíram, né, que influenciaram isso aí que a gente vai chamar de dinâmica de grupo. Né? Então, aí no texto, tá, ele vai citar, né, 4 que ele vai considerar as mais influentes. Dessas 4 aí, eu vou ser sincero para vocês, duas aí eu nem citaria, mas enfim, tudo bem, é só citação mesmo, né? Só para dizer modelos, né, de pesquisas. As 2 grandes contribuições assim que vão dar né? Então é assim que o grupo funciona. Foi as pesquisas do Sheriff, que a gente vai ver aí, e as pesquisas do Kurt Lewin, né? Que foi aquele que eu tinha falado lá, acho que foi no último vídeo, que é considerado o grande, né, nome aí que vai fazer surgir as dinâmicas de grupo, né? Então a gente vai ver aqui, vai passar, né, porque está ali no texto, então eu vou seguir o que o texto está colocando e vou citar, e vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas entendo que basicamente mesmo aí é o Sheriff e o Kurt Lewin, mais especificamente mesmo o trabalho do Kurt Lewin. Tá? O trabalho do Kurt Lewin, sim, é que, digamos assim, deu o gostinho nos cientistas para eles enfiarem a cabeça nisso daí e começar a estudar mesmo de dinâmica de grupo. Tá? Mas vamos lá, vamos por ordem, seguindo aí o que o autor colocou lá no texto. Então vamos lá. Então, primeiro tipo de pesquisa que estava surgindo lá, né, de estudos que estava surgindo lá, era a criação experimental de normas sociais. Né? Psicologia experimental utilizada agora, vamos fazer um experimento para ver como é que surgem as normas sociais. Né? Então, quem foi que começou a fazer isso foi o Sheriff em 1936. Tá? Ele realizou pesquisas sobre o surgimento de normas sociais, termo que ele utilizou para se referir a costumes, tradições, padrões, valores e outros critérios de conduta. Então, assim, eu queria saber como é que funciona, né? Como é que se estrutura, como é que se relaciona aí as normas sociais? O que são normas sociais? É isso aqui, costumes, tradições, padrões, valores, né? Critérios gerais aí de como é que faz as pessoas se comportarem na sociedade, num grupo, né? Então o Sheriff propôs o exame de normas sociais utilizando simultaneamente 2 maneiras. Primeira, né, como um produto da interação social, então as normas sociais é um produto, elas surgem das interações sociais, e também como estímulos sociais para que atingem... Faltou alguma coisa aqui. Como estímulos sociais que atingem todos os indivíduos, né, membros de um grupo com essa mesma norma. Né. A partir desses pressupostos, seria possível então investigar o surgimento de normas sociais utilizando o método experimental. Bom, se as normas sociais surgem a partir... tendo uma hipótese, né, que surge a partir desses 2 pressupostos aí, eu posso fazer experimentos e ver como é que elas se comportam, como é que elas se desenvolvem a partir, né, desse experimento.
E aí foi o que ele fez, né? Então o Sheriff aqui, ó, realizou experimentos com pessoas individualmente e em seguida repetiu o mesmo experimento em grupo e constatou que os limites individuais do julgamento de uma pessoa convergiam para o limite específico do grupo, né? Ele submetia pessoas a um experimento qualquer lá individualmente e tinha lá um certo número de respostas. O que é tal coisa? A pessoa dava uma resposta. Eu acho que tal coisa é assim, assim, assim. Aqui, inclusive, tá fotos desse experimento que ele fez lá, tá? E depois desse mesmo experimento, ele repetia para essas mesmas pessoas, só que em grupo. E aí ele começou a perceber que quando as pessoas estavam em grupo, os limites, né, as respostas das pessoas tendiam a convergir para um ponto único. As pessoas tendiam a entrar num certo consenso para ter uma única resposta em comum, né? E que é engraçado também depois que quando as pessoas voltavam a ser isoladas novamente, né, sozinhas, elas voltavam a tender a dar uma resposta próxima daquilo que o grupo tinha definido, né? Então ele começou a observar que as normas sociais, elas vão se moldando, elas vão se criando sim ali na interação entre os indivíduos no grupo, mas que curiosamente depois, mesmo que o indivíduo saia do grupo, né, não esteja mais sob a influência daquele grupo, ele continua atendendo a emitir as respostas que o grupo considerava corretas, né? E a gente vê isso fácil no nosso dia a dia hoje, né? Então, com isso, pôde ver surgir as normas sociais inteiramente novas, né, de um modo completamente experimental. A grande contribuição desses experimentos foi que Sheriff não estava preocupado em estudar as normas sociais de um determinado grupo, né? Ele não queria saber, né, as normas de um grupo X, não era essa o foco dele, né? Mas sim como surgem as normas sociais. Ele queria saber isso, como que surgem essas regras de conduta que os grupos estabelecem, né, dentro de um grupo, e pôde ver a grande influência de fatores psicológicos agindo sobre o comportamento social, né? Então, uma coisa que o contribuiu muito no surgimento da dinâmica de grupo foi esse experimento aqui do Sheriff, onde ele vai estudar como que surgem, onde ele estudou, né, como que surgem normas sociais, tá? Um outro tipo de estudo que contribuiu bastante lá foi o alicerce social das atitudes, ou seja, como que os indivíduos, ou assim, como que a estrutura de um grupo influencia nas atitudes de um indivíduo, tá? Lembrando que a atitude, né, é um conceito lá da psicologia social, e ela basicamente é uma predisposição para a emissão de um comportamento, né? Então, como que a pressão de um grupo predispõe um indivíduo a se comportar de determinado modo, né? Ou seja, a influência do grupo sobre o indivíduo, né? Então, o alicerce social, né, como que a pressão social ela molda as atitudes do indivíduo, né? Não do indivíduo no grupo, não, o indivíduo. Ele muda os modos como ele se comporta quando ele percebe que ele está num grupo e um grupo tem um certo... Os indivíduos, né, os membros daquele grupo têm um certo desejo para ele, que ele age de determinado modo, a pessoa, para continuar permanecendo ali naquele grupo, ela tende a mudar suas atitudes, né? Então, o que o Newcomb, né, ele vai fazer, então, que entre 1935 e 1939, Newcomb se interessou pelo mesmo fenômeno estudado por Sheriff, só que, em vez de uma situação experimental, ele fez um estudo com uma situação natural, né? Então, ele não fez um experimento, ele foi lá e observou em campo, né, por meio de entrevistas e da sociometria com discentes, né, com alunos de uma universidade, sendo que o conteúdo das normas sociais era constituído pela atitude diante de questões políticas. Então, o que o Newcomb fez? Ele, basicamente, foi estudar as atitudes de questões políticas de estudantes de universidade. Eu vou dizer assim, como é que se desenvolve não chega a ser um interesse político, mas um comportamento político, né? Como é que o estudante lá de uma universidade que ele foi, não lembro qual foi a universidade, como é que ele começa a se interessar por determinadas ideologias políticas, né? Quando ele está na universidade, como é que isso ocorre, né? Como é que ele começa a ter uma predisposição para se comportar de determinado modo, defendendo determinados valores, defendendo determinados ideais dentro de um grupo ali de uma universidade? Então, o que ele fez? Ele foi lá e observou. Olha, ele não fez um experimento, né? Ele não colocou lá no laboratório. Ele foi para a universidade e ficou lá, né, por 4 anos aqui, observando como que acontecia com os estudantes quando eles entravam na universidade, como é que era a influência do grupo dos estudantes que já estavam lá no calouro, vamos dizer assim, né, ou ao longo da formação do calouro, e como que aquele indivíduo ia mudando as atitudes dele, o comportamento dele ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, inicialmente estabeleceu-se uma atmosfera política, né, da universidade. Estabeleceu-se que a atmosfera política da universidade era mais liberal,
e que os estudantes eram, em sua maioria, vinham de lares conservadores. Então, qual foi a primeira coisa que ele identificou? Ele identificou que nessa universidade, que eu não lembro qual era a universidade, tá? Desculpa. Mas a universidade era basicamente mais liberal, enquanto os estudantes que iam, quando entravam na universidade, eles eram mais conservadores. Só para vocês entenderem isso com uma linguajar mais atual nosso aqui, porque aqui no Brasil, liberal e conservador, a gente entende isso como muito próximo do espectro da direita, né? Seria assim, uma coisa que a gente chamaria aqui no Brasil de direita, dos liberais, dos conservadores. Nos Estados Unidos, quando se fala liberal, a gente está falando como se fosse esquerda, tá? E conservador, aqui seria justamente, inclusive, o Partido Liberal, né? Que seria o partido mais de esquerda, né? Hoje em dia mais do que naquela época, né? E os conservadores seriam o que a gente chama nos Estados Unidos os democratas, né? Que seriam os partidos mais de direita. Então, o que ele identificou lá? Ele identificou assim, olha, que os alunos, quando chegavam na universidade, eles vinham basicamente de lares onde as pessoas eram mais conservadoras, ou seja, que elas tinham uma tendência mais a valores de direita, né? E aí, quando essas pessoas entravam na universidade, a universidade ela tinha um viés mais de esquerda, né? De pensamentos mais de esquerda. Então, né? As pessoas que vinham com um pensamento conservador entravam num ambiente onde se predominava o pensamento liberal, que é muito parecido com o que acontece também aqui no Brasil, né? Então, assim, observou que com o passar do tempo, na universidade, os estudantes passavam a emitir comportamentos cada vez mais liberais. E que isso ocorria porque o grupo, como um todo, recompensava mais os estudantes que manifestavam atitudes liberais. Então, o que ele começou a perceber é isso, que o que acontecia era assim, o indivíduo, né, o estudante, que entrava lá na universidade vindo de um lar conservador, vindo com pensamentos conservadores, com atitudes conservadoras, mas como ele era inserido num ambiente onde todo mundo era liberal, e aquele ambiente tendia a recompensar mais quando as pessoas emitiam atitudes liberais e talvez a punir mais quando as pessoas emitiam comportamentos conservadores, as pessoas gradativamente elas paravam de emitir opiniões, falas ou comportamentos conservadores e começavam a falar mais opiniões, comportamentos liberais, até para poder ser incluída, para poder se sentir aceita pelo grupo, né? As pessoas percebiam que quando elas emitiam isso, elas eram mais valorizadas, então aos poucos elas iam alterando o comportamento delas, né? Ao pouco elas iam modificando as opiniões, os valores, as tradições delas para se adequar às normas que aquele grupo ali naquele contexto valorizava, né? Então assim Newcomb, né, descobriu que o grupo tinha condições de moldar o comportamento do indivíduo, né? Uma coisa que hoje a gente sabe bem, mas naquela época eles estavam descobrindo isso ainda, né? Então, se você está num determinado grupo, você tende a se adaptar, você tende a fazer aquilo que você percebe que o grupo valoriza. E aí você tende a fazer, a dizer, a se comportar, a fazer aquilo que o grupo quer. O que não necessariamente significa que é o que você quer, entendeu? Lembra que eu estava falando antes sobre a dificuldade de se pensar numa mentalidade grupal? É isso, né? Porque quando você, às vezes, olha um grupo e pensa assim, aquele pessoal lá pensa assim. Coletivamente, você até pode dizer que aquele pessoal pensa assim, mas aí quando você vai conversar com um indivíduo com o outro, você às vezes vê que aquela opinião daquele indivíduo destoa do que aquele grupo como um todo, como um ideal está falando, né? Por que faz isso? Porque o indivíduo quer se sentir aceito no grupo. Então, como ele quer se sentir aceito no grupo, ele emite comportamentos, ele emite falas, ele emite atitudes que aquele grupo valoriza para ok, você tá legal, você é um dos nossos, e aí ele continua no grupo. Mas ele mesmo, no seu âmbito, às vezes não acredita muito naquilo que está sendo falado ali, né? E quando ele vai expressar individualmente a opinião dele, ele acaba, às vezes, fazendo outras coisas, né? Então ele descobriu que o grupo, né, tinha condições de mudar o comportamento do indivíduo, pois os alunos se acomodavam perante as pressões sociais que vinham da comunidade estudantil, né? Isso que eu acabei de falar. Então, para ser aceito no grupo lá da universidade, os alunos tendiam a falar ou a se comportar como aquele grupo lá desejava. Entretanto, mais uma vez fica evidente como aspectos psicológicos se sobrepõem a aspectos sociais, pois os estudantes cediam à pressão, pois o gasto energético é bem menor do que ficar o tempo todo contrapondo ao mesmo. Isso aqui que é interessante, que o Newcomb descobriu e que a gente também percebe, e isso até hoje acontece, né? Ora, tudo bem, o pessoal vai lá e cede, né? Diz, eu quero fazer parte desse grupo aqui, eu quero estar junto com essa galera. Tudo bem, né? Então o pessoal aqui quer, por exemplo, que eu use roupas de determinado modo, que eu me comporte de determinado modo, né? Que eu use gírias, que eu fale coisas de determinado modo, que eu diga certos chavões, né? Então o pessoal quer, eu vou falar.
não é porque você está falando que você realmente acredita naquilo, né? Muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa fala o que os outros querem ouvir porque ela quer se sentir incluída naquele grupo ali. Né? E é como ele está falando aqui, ó. Então meio que os indivíduos cediam à pressão social, porque já que está todo mundo fazendo assim, em vez de eu ficar aqui forçando o pessoal dizendo, não, gente, mas eu acho que é diferente, não, você pega e diz assim, tá bom, então eu concordo com vocês e pronto, vamos lá. E a pessoa fala, mas ela lá no âmago dela, na vida dela, ela fala diferente, né? Isso é bastante engraçado, isso é bastante curioso, que às vezes acontece isso em enquetes, né? É muito louco. Ou até às vezes vocês devem. Um dia vocês vão perceber isso, mas por exemplo, quando eu dou a disciplina. Vocês não fizeram a disciplina de ética comigo ainda, vocês vão fazer. Quando eu dou a disciplina de ética, eu muitas vezes eu peço para os alunos fazerem trabalhos individuais sobre alguns temas lá relacionados à ética. E eu peço para as pessoas darem a sua opinião pessoal sobre determinado objetivo, determinado fenômeno, alguma coisa assim. E é bem engraçado, eu sempre me divirto com isso, porque assim, é bem engraçado como você vê que quando a gente tem uma relação, a gente se conhece, o grupo, a turma, ele pensa de um jeito, você fala, eu vejo lá as conversas de vocês no WhatsApp, vocês falando, e digo assim, olha só, o coletivo lá pensa assim. Mas quando eu vou lá perguntar para o indivíduo o que ele pensa sobre tal coisa, a resposta dele é diferente. Né? É mais ou menos isso aqui. Ó. Então o que a gente observa? Muitas vezes as pessoas estão nos grupos, né? Não tanto porque elas acreditam naquelas coisas que estão no grupo, mas mais por uma necessidade de se sentir aceito numa coletividade. Né? O ser humano ele tem essa necessidade de uma agregação aí, né? de um coletivo. Então, para se sentir aceito naquele grupo, ele acaba falando, dizendo aquelas coisas que efetivamente às vezes o grupo quer. Mas isso não significa que necessariamente a pessoa mesmo, enquanto indivíduo ali, ela acredite nisso. Né? O que às vezes acaba acontecendo coisas engraçadas, né? Sei lá, tipo assim, às vezes quando tem alguns movimentos assim que, então vamos fazer tal coisa, vamos lá, vamos todo mundo. E aí quando chega lá no dia não tá ninguém, porque coletivamente você não concorda, ou melhor, coletivamente, socialmente, para todo mundo ver, você concorda aqui, mas no seu âmago você não concorda muito, então você não valoriza, você não, né? É engraçado isso. Bom, enfim. Bom, mas o que interessa é isso? Interessa aqui para que o Newcomb descobriu que, sim, né, o grupo ele influencia a atitude. Né? Inclusive, ele pode mudar o comportamento do indivíduo. Se essa mudança ela é permanente ou ela é só temporária, né, aí isso é uma outra questão. Tá? Então, o estudo de Newcomb demonstrou que as atitudes dos indivíduos estão fortemente arraigadas nos grupos de que fazem parte, que a influência de um grupo sobre as atitudes do indivíduo depende da natureza da relação entre ele e o grupo, e que, pelo menos em parte, os grupos avaliam os membros segundo o seu conformismo às normas do grupo. Né? O grupo vai dizer, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa bacana, se você se submete às regras, às normas que nós aqui nos submetemos. Se você começa a não fazer as regras que nós queremos aqui, você já começa a não ser visto como uma pessoa muito legal. Né? E aí, gente, só para ilustrar isso, só como forma de brincadeira mesmo, assim, só para não ficar muito maçante, muito pesado aqui, nesse momento de novo, né? Aqui, ó, tem 2 vídeos aqui embaixo, vocês já viram o primeiro ali do chimpanzés, agora tem 2 videozinhos ali embaixo, são 2 cenas, 2 trechos daquele filme O Diabo Veste Prada. Né? Você já deve ter, com certeza, acho que você já viu esse filme, né? A história da Miranda, né? Famosa, né? Então, nesse exato momento, eu quero que vocês parem esse vídeo aqui, deem uma pausa, tá? Para aí, clica ali embaixo nesses 2 outros vídeos, né? Abre um outro link, né? Para não sair daqui. Abre um outro link, vê esses 2 vídeos em sequência, tá? Primeiro o segundo, depois. Primeiro o segundo vídeo, depois o terceiro, né? Porque o primeiro é do chimpanzés, o segundo ali é uma cena do filme e o terceiro também é uma outra cena do filme que é em decorrência da primeira, tá? Vejam esses 2 vídeos aí e depois voltem aqui, que aí eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre essa questão de o grupo influenciando a atitude do indivíduo, tá bom? Então dá uma pausazinha no vídeo agora, vai lá e depois volta aqui. Ok, voltaram, né? Voltaram, já estão aqui de volta, né? Já viram o filme, viram os 2 vídeos. Então, vocês viram ali, é isso aqui, ó. É isso que o Newcomb, né, descobriu, né, ou identificou lá nas pesquisas deles. A atitude, a pressão do grupo, a forma como o grupo age sobre o indivíduo faz com que o indivíduo mude o comportamento dele, né, altere o comportamento dele. Como que a gente viu isso ali no filme? Olha, tinha aquela menininha lá, né, que era assistente da Miranda, agora esqueci o nome dela, Annie, né, Annie, acho que era o nome da menina.
Ela olhava pra aquele... Vocês viram o filme, né? Vocês conhecem o filme, né? Ela olhava pra aquele negócio de moda e falava, nah, tudo isso aí é uma besteirada, isso aí, imagina, coisa de gente fresca, coisa de gente metida a granfina, metida a chique, eu não ligo pra essas coisas, tal, não sei o quê. E ela, vocês lembram da história do filme, ela meio que debochava, ela meio que não dava bola pra esse negócio de moda, né? Até que num determinado momento, como é aquela primeira cena ali que vocês viram, né, ela toma na cabeça, né, vamos dizer assim, da Miranda, que dá um esporro nela lá, né, e diz assim, olha, né, o que você está fazendo aqui em última análise? Né? Se você não gosta da moda, se você acha tudo isso aqui uma futilidade, se você acha que nós somos pessoas superficiais, porra, que diabos você está fazendo aqui? E tem outra, né, até que você acha que você não tem o teu comportamento moldado pela gente, mas essa roupinha que você está usando aí, esse teu jaquetinho azul, bobinha aí que você está usando, se você acha que foi a tua personalidade, que foi você lá que escolheu, né, lembra aqui que eu tinha falado lá acho que no primeiro vídeo, como é fácil você fazer as pessoas, em termos de grupo, né, fazerem aquilo que você quer, é bem esse exemplo aí que a Miranda colocou nesse vídeo. Você acha que você entrou lá numa loja de departamentos e comprou o azul porque você queria o azul, porque você tem personalidade? Não, querida. Você comprou esse azul aí porque um rapaz lá, né, não sei qual época, ela fez um monte de jaquetas assim e tal, e isso foi copiado por não sei quem, e aí isso foi vendido para não sei quem, e aí chegou nos shoppings populares, aí chegou no povão, e aí então um dia caiu lá numa loja de departamento que você, achando que tinha escolhas, né, na sua personagem, foi lá e escolheu, sem perceber que você está usando exatamente a roupa que foi escolhida por pessoas de uma sala como essa aqui, né? Aí dá aquele tapa na cara e ela toma aquilo ali. Depois, no outro vídeo, tem aquela cena que ela vai lá chorar as pitangas lá pro outro rapaz, lá, aquele rapaz careca lá, que era o outro lado do filme. Aí ele vai lá, então tá bom, né? Ele dá uma outra mijada nela, né? Olha, você não tá tentando, né, se esforçar, você tá chorando, né? Se você não quer estar aqui, se você não quer estar aqui, vai embora, porque tem um monte de gente que queria estar aqui, né? Aí ela, não, eu quero estar aqui, então, porra, reage. Aí ela dá o estalo, o que ela faz? Ela muda. Cadê? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Não vou achar aqui. Ela muda, né, as atitudes. Ah, tá aqui, ó. Ela muda as atitudes dela. Aqui, ó. A atitude do indivíduo. Ela que achava que se vestir conforme a moda, se vestir bem, usar uma roupa mais chique, assim, que era frescurada, coisa de gente superficial, gente fútil, de repente tá lá uma boneca, né, uma bonequinha de porcelana lá. Né? O que aconteceu com ela? A pressão do grupo, né? A influência daquele coletivo ali onde ela estava inserida fez com que ela pegasse e mudasse totalmente o comportamento dela. Agora sim, quem viu o filme, né, sabe que no final ela volta a chutar o balde disso daí de volta, tudo isso aí volta a ser aquela menina que ela era antes. Isso é um pouco só para ilustrar aquilo que eu estava falando aqui em cima, né? Que eu tinha falado antes, que assim, o grupo altera o comportamento do indivíduo? Altera, né? Isso é fato, a gente observa. Essa mudança, ela é permanente ou ela é temporária? Aí vai depender um pouco das características do próprio indivíduo, tá? Vai depender das características do indivíduo e das convicções pessoais do indivíduo. Se o indivíduo às vezes tem convicções pessoais muito fortes, muito arraigadas, né, ele teve um condicionamento aí, usando uma linguagem comportamental muito intenso e ele tem as suas percepções, ele pode até alterar ali os comportamentos dele perante o grupo enquanto ele está ali, mas passada aquela situação onde ele está sob a influência do grupo, ele volta a se comportar do modo como ele se comportava antes, tá? ou de modo diferente ao que o grupo deseja. Tá? Agora, se o indivíduo é alguém que ainda está sendo moldado na sua personalidade, aí muitas vezes ele age como o grupo quer e vai. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, isso muito forte em adolescente. Né? Adolescente é típico, você vê isso muito fácil. Né? Ele faz o que o grupo faz. Né? Ele é o que o grupo é. Se o grupo é a favor de usar tal tipo de roupa, ele usa tal tipo de roupa e defende aquilo, e mesmo não estando no grupo, mesmo estando lá na casa da avó, no outro estado, nos parentes, ele vai emitir aquele comportamento porque ele está se estruturando, né? Enquanto indivíduo ali naquele grupo. Né? Desculpa, com base naquele grupo, naqueles valores daqueles grupos. Né? E depois aquilo fica muito arraigado nele. Né? E é por isso que a gente vê também, muitas vezes, adolescentes cometendo comportamentos, às vezes, que a gente
quando a gente fica mais velho, a gente olha até as coisas que a gente faz, né? Eu fiz também na adolescência, que a gente olha assim, meu Deus do céu, né? Hoje você olha para trás e diz, que babaquice, né? Como eu era bobado, né? Como eu fazia as coisas lá, porque todo mundo fazia, né? E achava que era o certo, achava que era a minha personalidade, achava que era porque eu queria. E hoje você percebe que você fazia porque as pessoas estavam fazendo e você não queria ser rejeitado pelo grupo, né? Então, assim, dependendo da estrutura, então, assim, dependendo da estrutura, tá? De desenvolvimento psicológico do indivíduo, ele pode ser, sim, facilmente influenciado pelo grupo ou não, ele pode ser menos influenciado pelo grupo e vai agir aí dependendo do contexto da situação, tá? Enfim, mas eu não quero me alongar mais sobre isso, mas acho que vocês entenderam, né? O grupo, sim, altera, tá? Ele influencia na atitude dos comportamentos do indivíduo. Se essa mudança vai ser permanente ou provisória, aí isso são outras variáveis que agem ali, né, sobre esse fenômeno, e aí dependendo de cada situação, cada caso é um caso. Vocês vão ver isso depois, se vocês forem trabalhar com adolescente em escola, sabe, sei lá, trabalhar com times de futebol, né, times de esporte, como todos, vocês vão ver isso muito fortemente, tá? Bom, mas enfim, vamos lá, senão eu... já passou de 1 hora, né? Vamos lá. Bom, outra pesquisa que também nessa época aí auxiliou muito no desenvolvimento, né, da dinâmica de grupo, foi aqui, né, os grupos da Sociedade da Esquina. Sociedade da Esquina é uma boa, né? Gangue de rua, né? Em 1937, White mudou-se para uma área superpovoada na decadente de Boston, né, a cidade de Boston, nos Estados Unidos. Iniciou um estudo de 3 anos e meio de clubes sociais, organizações políticas e negócios ilícitos, máfia, né, por meio do método da pesquisa participante amplamente utilizado na antropologia. Então, o que ele fez aqui, né? Diferente dessa pesquisa anterior ali, onde o cara foi observar, não, ele foi lá e conviveu. Ele foi lá e participava das atividades com a galera, ele se inseriu naquela comunidade. É o que a gente chama de pesquisa antropológica, ou seja, ele foi lá e começou a participar das atividades de vida lá, de diversas gangues de rua que existiam lá em Boston, né, que nessa época aí estava meio decadente. Então ele conseguiu ser admitido na vida social da comunidade e passou a registrar minuciosamente a estrutura e a cultura do funcionamento dessas gangues locais, né? Essa foto é meramente ilustrativa, tá? Não é o pessoal lá da época, não, tá? Embora não tenha feito qualquer esforço para quantificar as interações que observou, o grande cuidado com a minúcia deu grande objetividade à apresentação das interações entre as pessoas observadas. Então, assim, a grande contribuição do White aí foi que ele efetivamente registrava muito, né? Isso aqui é só uma de história mesmo, tá? Registrava bem, de modo bem elaborado o comportamento das pessoas e essa interação entre elas, isso aí acabou contribuindo muito para se entender como é que funcionava essa dinâmica de forças ali dentro daqueles grupos de gangues ali, né? Então, para o trabalho posterior em dinâmica de grupo, esse estudo apresenta 3 aspectos importantes. Então, que aspectos importantes, né? Segundo ali o autor do texto, eu nem colocaria isso, mas tá bom, estou citando aqui para vocês porque estava lá no texto, tá? Então, basicamente, ele dramatizou e descreveu meticulosamente a grande significação dos grupos, tanto para a vida dos indivíduos quanto para o funcionamento dos sistemas sociais mais amplos. Ele estimulou a interpretação de características e processos coletivos em função da interação entre indivíduos, e ele formulou uma série de hipóteses sobre as relações entre variáveis, tais como iniciativas de interação, liderança, status, obrigações mútuas e coesão coletiva. Esse método de trabalho orientou muitos outros pesquisadores que realizaram estudos sobre o grupo. A ideia é de você fazer uma pesquisa participativa, tá? Pesquisa também chamada pesquisa antropológica. Acho que aqui o que interessa pra gente aqui, no tocante a essa pesquisa aí do White, é isso, tá? É só dizer assim que um método de você também investigar grupos, que é aquele onde você vai lá, se insere e participa da vida dos grupos, tá? Mas não é nada muito diferente de outros trabalhos que já não existiam antes e até que foram feitos depois. Então, isso aqui nem vou dar muita ênfase nisso até pelo tempo. Mas o que vai interessar pra gente mais, aí tá aqui, ó. Aí esse aqui sim, esse aqui é mais... Esse aqui foi inaugurou, né, o que a gente chama de dinâmica de grupo, né, que é o controle experimental da atmosfera do grupo, que foi o estudo feito por um Kurt Lewin e pelo Lippitt, né, principalmente.
Tá, então aqui, ó, o trabalho de maior influência nos primórdios da dinâmica de grupo foi, sem dúvida alguma, tá, o de Levin, o Lipton e o White, com pesquisas realizadas sobre a atmosfera de grupos e estímulos de liderança, conseguiram realizar uma síntese das várias tendências de trabalho que foram realizadas anteriormente. Então, o que eles fizeram aqui, eles, digamos assim, já existia um arcabouço aí de pesquisas, né? Já não era uma coisa assim tão nova, já estavam com bastante pesquisa sobre dinâmica de grupo nessa época, e principalmente aí o Levin e o Lipton, o White também, mas principalmente o Levin e o Lipton, eles vão sintetizar muitas coisas que já tinham e vão fazer uma pesquisa, né? Onde eles vão estudar basicamente como é que é a atmosfera, como é que são as relações de um grupo em relação aos tipos de liderança. Né? Eles vão querer estudar isso, a relação entre o indivíduo, o líder e o liderado. Né? E essa pesquisa, esse estudo vai, digamos assim, os resultados deles a gente usa até hoje. Qualquer trabalho amanhã, depois que vocês vão fazer em psicologia organizacional, psicologia do trabalho, vocês vão estar usando o que esses caras produziram lá no passado. Né? Foi muito forte, a gente usa até hoje e digamos assim, e contribuiu muito, tá? Muito mesmo para o desenvolvimento da dinâmica de grupo. Então aqui, né? O objetivo básico dessa pesquisa foi estudar as influências do grupo como um todo e em cada um dos participantes de determinadas atmosferas, né? Vamos dizer assim, atmosferas de grupo ou estilos de liderança experimentalmente provocados. Né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar 3 grupos basicamente homogêneos, basicamente iguais, e submeter sobre esses grupos, claro, pessoas diferentes, eram crianças, né? Eram pessoas diferentes, mas parecidos, né, de uma forma bem semelhantes entre eles, e submeter eles a 3 tipos diferentes de liderança. Tá? Uma que ele vai chamar da liderança autocrática, como está aqui, né? Uma que vai ser chamada da laissez-faire, ou seja, aquela que deixa solto, deixa mais tranquilo, e uma democrática. Tá? Então, como que um líder autoritário, né, mais tirânico, um líder solto, que deixa as coisas mais ou menos livres, cada um faz do jeito que quiser, e um líder democrático que faz as coisas a partir de uma discussão voltada, né, nos interesses ali discutidas no coletivo do grupo, como que esse tipo de liderança pode alterar, né, o funcionamento do grupo. Então era basicamente isso aí que eles queriam entender. Na verdade, o que eles queriam entender era como que ocorre essa dinâmica. Né? Não tanto estudar o tipo de liderança, né? Acabou acontecendo, né? Mas o foco principal era aí mesmo estudar como é que o grupo reage a determinados tipos de liderança. Né? Então, aqui inclusive, ó, essa aqui é é uma foto original lá desse estudo mesmo. Tá? Então, organizaram-se grupos de crianças entre 10 e 11 anos que seriam liderados por um adulto que provocaria as diferentes atmosferas no grupo. Né? Então, esses 3 adultos eles eram treinados e eles fariam com que o grupo efetivamente se sentisse nessa atmosfera. Né? Um se sentisse numa atmosfera onde eles tinham que fazer aquilo que o líder mandava e acabou. Outro fazia o que queria, porque o líder também não interferia em muita coisa. E outro que eles tinham que fazer as coisas a partir de decisões que eram tomadas ali democraticamente entre todos os integrantes do grupo. Então a função dos adultos era criar essa atmosfera. Né? E aí o que eles queriam estudar era justamente como é que essas atmosferas aí fariam com que os grupos se comportassem de modos diferentes. Né? Então, os grupos foram selecionados de modo a ficarem homogêneos, né, que eu tinha falado, e foram utilizadas as mesmas atividades coletivas e ambientes físicos. Então, todos foram submetidos às mesmas tarefas. Né? Os adultos se comportariam de modo experimental, com ações previamente definidas, né, que eu já tinha falado, de modo a criarem condições ambientais corretas para se pesquisar 3 modelos de liderança ou atmosferas coletivas. Uma democrática, uma autocrática e uma permissiva, né, ou laissez-faire. Então é isso que eu já tinha colocado antes ali. Deixa eu ver aqui a lição. Tá. Então estamos na hora, estamos no tempo ainda. Como se pode esperar, né? Como se pode esperar hoje, né? Porque naquela época não sabia. Né? Hoje a gente olha para isso, é óbvio que né? ia dar condições assim, mas naquela época não se tinha tanta certeza, eles estavam realmente fazendo o experimento para tentar entender como é que os grupos se comportavam. Né? Então, como se pode esperar, né, os diferentes tipos de liderança resultaram em manifestações muito distintas de comportamentos do grupo, inclusive com manifestações de violência, sendo que nos grupos autocráticos era comum o surgimento de bodes expiatórios e que as crianças no final do experimento destruíssem o que haviam construído. Né? Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram, que é óbvia para nós hoje, né, mas naquela época não era tão claro assim, que dependendo do tipo de liderança, o grupo vai se comportar de um modo. Né? Dependendo do tipo de líder que você tem, a reação dos liderados vai ser de um tipo.
né? Vai ser de um modo. Inclusive, que em situações onde são líderes autocráticos, né? Ou seja, líderes ditatoriais, começa a explodir violência. Ué, não é isso que a gente vê hoje aí, por exemplo, em estudos nem estudos, olhando as sociedades aí, olha para a história da humanidade, né? Vê aonde tiveram os países aí com maiores tendências para governos ditatoriais, governos, né, com baixo nível de democracia, com baixo nível de liberdade dos indivíduos e ver se não terminou em banho de sangue no final. Claro, né? Então vai acontecer. Né? E principalmente aqui o surgimento de bodes expiatórios, né? Ou seja, um colocando a culpa no outro. Né? A tarefa deu errado? Não, mas deu errado porque o Joãozinho não fez a parte dele, porque a minha parte eu fiz. Não, mas é porque o Pedrinho não fez o que tinha que fazer, porque se tivesse feito, tudo tinha dado certo. Né? Então, um colocando a culpa no outro. Né? Inclusive com o pessoal aqui no final chegando muitas vezes a destruir aquilo que tinha construído. Então, né, só uma característica, tá? Assim, então, tem essas funções, tá? Mas calma que não é isso, tá? Então tipo assim, então você está querendo dizer que então um tipo de liderança autocrática, né, uma liderança dura, uma liderança que não ouve os seus liderados, então é um tipo de grupo ruim. Não é isso, tá? Não é essa a conclusão que eles chegaram no final da pesquisa. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso daí. Deixa eu só colocar aqui, né? Como também era de se esperar, esse experimento sofreu fortes críticas, óbvio, né? Mas o importante foi que esse experimento permitiu que se criasse um laboratório de pequenos sistemas políticos em miniatura. Né? Basicamente o que ele fez foi um estudo sobre política. Né? Vamos ver como é que um povo reage a um líder de determinado modo. Qual é digamos assim, o erro, né, desse experimento? Não é que é erro, né? Foi a característica do experimento. Foi feito com crianças. Talvez se tivesse sido feito com pessoas adultas, por exemplo, as respostas fossem outras. Né? Talvez se tivesse sido feito com pessoas adultas com instrução, talvez as respostas fossem outras. Depende, tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Onde se podia observar como estímulos diferentes de liderança podiam interferir no comportamento de indivíduos do grupo, sem que com isso fosse possível comprovar que existe um modelo ideal ou correto de liderança. É isso aqui que eu quero frisar com vocês, tá? Qual foi a grande conclusão que ele chegou? Ele chegou a isso aqui, ó. Sem que com isso, eu vou marcar aqui, sem que com isso fosse possível comprovar que existe um modelo ideal ou correto, opa, tá bem baixo aqui, tá muito baixo, eu não vou conseguir riscar, ou correto de liderança. Qual foi a grande conclusão que o Levin chegou? Não é que uma liderança democrática é melhor que uma liderança autocrática. Não é isso. Não é que uma liderança autocrática é melhor que uma liderança laissez-faire que deixa os seus liderados soltos, cada um faz o que quer. Não é isso. O que a conclusão que eles chegaram lá é que é o seguinte: dependendo da tarefa, dependendo da situação, dependendo do contexto, vai ser preciso um líder democrático, ou vai ser preciso um líder que deixa as pessoas soltas, cada um fazer o que quiser, ou vai ser preciso um líder autocrático que impõe a sua força e diz vai ser como eu quero e acabou. E um exemplo fácil para vocês entenderem isso, tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim, imagina que você está no meio de uma guerra, tá? Você está lá no meio de uma guerra, você está num campo de batalha, tiro comendo para tudo quanto é lado, né? Bomba explodindo para cá, bomba explodindo para lá, você está lá numa trincheira lá, caindo, né, explodindo fragmento de bomba para tudo quanto é canto. Aí de repente vocês estão lá na trincheira, o sargento de vocês lá vira e diz assim: eu observo que tem um soldado inimigo numa casa-mata, num montezinho ali, um pouco mais ali para frente, com uma metralhadora lá, né, cobrindo uma grande área, matando todo mundo que chega ali perto. Aí o teu sargento ele vira para um soldado qualquer e fala assim: tá vendo aquele cara lá em cima? Você tá vendo? Pega esse explosivo aqui, corre lá, coloca essa bomba lá e explode aquele filho da puta, né? Horas, na hora que o cara fala isso, o soldado pega aquele explosivo lá, ele olha pro terreno e diz: peraí, vou ter que correr em campo aberto aqui, né? Tipo assim, o cara lá com uma metralhadora ali em cima dando tiro, eu vou ter que ir lá. Por que eu? Por que ele não manda o Zé? Né? Ou peraí, vamos fazer uma eleição aqui, né? Vamos chamar todo mundo aqui no batalhão. Vem cá, galera, olha só, o sargento tá achando que é melhor que um de nós vá lá isso. O que vocês acham disso? Vocês já imaginaram isso? No meio de um campo de batalha, o soldado vira pro sargento e fala assim: não, vamos fazer uma votação para ver quem é que vai.
Horas. Não dá tempo. Não tem como fazer isso, né? Se o sargento virou para você e disse que é para você ir, ele tem as razões dele para fazer isso. É porque ele acha que você é mais competente para fazer a função, você cala a boca, você vai lá e obedece, faz, né? E faz o que o cara falou. Então, ali não há espaço para democracia, né? Ali não há espaço para vamos ouvir todo mundo e ver o que cada um pensa, o que cada um acha, e vamos ver se a melhor solução para sairmos dessa situação é mandar um soldado lá explodir aquele outro inimigo que está numa metralhadora. Não tem tempo para isso. Você tem que agir, né? O líder que está ali, o sargento que tem que estar ali, ele tem que ter força suficiente para olhar, virar para os soldados e dizer: tu, vai! E o cara baixa a cabeça e vai. Porque é a sobrevivência de todo mundo que está ali em risco e alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que tomar uma ação, e a ação tem que ser tomada e tem que ser tomada agora. Porque se ela não for tomada, todo mundo morre. Então, bora lá, faz. Isso é democrático? Não, isso não é democrático. Isso é laissez-faire, isso é permissivo, cada um faz. Não, isso não é. Isso é uma forma ditatorial de se comportar? É, uma forma ditatorial. Mas naquele contexto, naquela situação, é o que vai funcionar, né? Se você ficar ali, todo mundo dando opinião sobre o que deveríamos fazer nessa situação, morre todo mundo, né? Então veja, num contexto como esse, numa situação como essa, é preciso um líder autoritário, né? Nessa situação específica, tá? Não estou querendo dizer que militar tem que ser autoritário, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que, nesse contexto, naquela situação, naquele momento, para aquela tarefa, não há espaço para muita conversa. Você tem que decidir e fazer logo, né? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que amanhã depois você esteja trabalhando num escritório de publicidade e você trabalha com uma equipe de designer que faz designer de produtos, né? Horas. Que tipo de liderança tem que estar lá? Ou melhor, vamos dar um exemplo prático aí, Google, né? O Google ficou muito famoso por isso, né? Ele pega o pessoal lá e o que ele faz para o pessoal produzir, né? Aquelas coisas famosas que ficou da Google lá. Olha, você trabalha aqui no horário que você quiser, você não precisa bater pontos, você pode vir com a roupa que você quer, tem um restaurante ali com sushi livre para você comer toda hora, a hora que você quiser comer você come, tem uns jogos aqui para você brincar, se você tá muito estressado vai lá, brinca um pouquinho, depois vem aqui e continua. Cara, não tem regra aqui não, o que importa é que você seja criativo, tenha ideias e vamos melhorar aqui o nosso produto. Horas, num ambiente onde se exige criatividade, onde se exige sacação, não é adequado você ter um líder, você ter um tipo de comportamento grupal onde você tem que bater olha, eu tenho que entrar às 8, tenho que sair às 12, e eu tenho que ser criativo das 8 às 12. Meio-dia às 14 horas, não, aí eu vou almoçar, então eu não posso pensar em nada. Não. A gente sabe que a criatividade não é assim, não é uma coisa que acontece com horário marcado, né? Então, nesse contexto, nessa situação, para esse tipo de atividade, para esse tipo de trabalho, de tarefa, a melhor coisa que pode ter é um grupo laissez-faire, é um grupo com um líder laissez-faire, que vai exigir, sim, que vai querer um resultado, vai querer uma produtividade ali daquela equipe, mas, fica solto aí, faz como tu achar melhor. O que me interessa é que no final eu quero um produto, então como você vai fazer, se você vai vir aqui trabalhar, se você vai trabalhar em casa, se você vai vir de chinelo, se você vai ficar o dia inteiro brincando num pula-pula, não me interessa muito. O que me interessa é que no final você tenha uma ideia aí pra gente melhorar o nosso produto. Entende? Então, dependendo de cada situação, de cada contexto, um tipo de chefia, um tipo de relação grupal, ela é adequada. Por isso, não existe regra, não existe receita mágica, não tem receita de bolo. Diz assim, a melhor forma de trabalhar com grupos é desse modo, com um líder que age assim. Não. Vai depender do contexto, da situação, da tarefa e hoje, inclusive, a gente já evoluiu nisso até das pessoas, né? Dependendo da personalidade, do tipo de indivíduos que tiverem no grupo, uma estrutura mais rígida, uma estrutura mais solta, uma estrutura mais democrática, uma estrutura mais antidemocrática, ela pode ser necessária ali dependendo da situação. Tá? Então, qual foi a grande sacada, né, a grande descoberta do Kurt Lewin, do White e do Lipton aqui nessa pesquisa? É que eles descobriram que, sim, diferentes tipos de liderança, diferentes tipos de postura de líder vão fazer com que o grupo se comporte de modo diferente, mas nenhum deles está certo, nenhum deles está errado. Vai depender do tipo de atividade, do tipo de função ou de coisa que aquele grupo lá tem que desempenhar. Tá? Qualquer coisa a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, então aqui, né, de acordo com Lewin, o objetivo não era, né, repetir uma autocracia ou uma democracia determinada, né, porque eles foram bem criticados aí, que tô querendo fazer um estudo sobre política para dizer que
tal regime é melhor que o regime. Não, o foco não era esse, tá? Se a gente até chegou a descobrir alguma coisa nesse sentido, tudo bem, descobriu, mas foi sem querer, não foi de propósito, né? Aqui outra foto aqui do experimento, né, das crianças lá fazendo o experimento, né? Então, o objetivo não era, né, repetir uma autocracia ou uma democracia determinada, ou estudar uma autocracia ou democracia ideal. Não era esse o foco. Mas criar ambientes para aprender a subjacente dinâmica do grupo. Acredita-se que essa tenha sido a primeira vez que Levin empregou a expressão dinâmica de grupo em uma publicação em 1939, né? Então aqui, por isso que a gente fala assim que o grande nome da dinâmica de grupo é o Kurt Lewin, porque a gente acredita, né, entrou para a história, que essa aqui foi a primeira vez, né, que essa expressão foi utilizada, quando o Lewin, para defender as críticas que eles sofreram aí sobre esse experimento deles, sobre essa pesquisa deles, falando, bicho, eu não estou aqui querendo discutir se regime tal, se ideologia política tal, ideologia política Y é melhor ou é pior, não. Se eu até acabei esbarrando nisso, desculpa, mas foi sem querer. O que eu estava querendo estudar aqui é como é que funciona a dinâmica dos grupos, né? A dinâmica de forças nos grupos. Foi isso que a gente fez. E aí ele cunhou a expressão dinâmica de grupo, tá? Bom, então com essa visão, né, Levin não propôs um estudo sobre regimes políticos, tá? Não era esse o objetivo dele, ou sobre liderança, mas possibilitou que se buscasse uma compreensão global sobre o funcionamento dos grupos, quer seja no âmbito escolar, familiar, trabalho, militar, da comunidade, buscando entender como questões específicas como a liderança, status, comunicação, normas, atmosferas, etc., interferem nas relações intergrupais. Com isso, Levin e sua equipe definitivamente inauguraram, aí surge mesmo, né, nasce, né, a era de estudos pela busca de uma teoria geral da dinâmica dos grupos. E aí nasce isso que a gente até hoje utiliza, aí, que a gente até hoje estuda, que a gente chama de dinâmica de grupos. Basicamente aí foi com o Levin, nesse experimento deles, mas vocês viram, como a gente viu aí nesses 3 vídeos, que não foi simplesmente, saiu da cachola lá do Levin, né? Foi todo um contexto, toda uma situação, toda uma época, todo ali um conglomerado de coisas que culminou com o Levin, né? Kurt Lewin fazendo aí esse experimento e chegando a esses estudos que, olha, gente, um grupo, de certo modo, é um grupo, e não vai ter muita diferença aí num grupo da escola, num grupo da família, num grupo do trabalho, num grupo comunitário, num grupo militar. Todos eles você vai encontrar liderança, você vai encontrar status, você vai encontrar formas de comunicação, você vai encontrar uma atmosfera ali no grupo, você vai encontrar elementos que vão interferir nessa dinâmica, né? Nessa relação de ações, de aproximação e afastamento, de atração e repulsão entre indivíduos num coletivo, num grupo, né? Então tudo isso é que vai fazer surgir isso que a gente vai chamar de dinâmica de grupo. E a dinâmica do grupo não vai diferenciar muito, tá, de um grupo para o outro, tá? Esses fenômenos vocês vão encontrar em qualquer grupo. Liderança você vai encontrar no grupo da família, no grupo da escola, no grupo da igreja, no grupo da sociedade, num país, tá? Sei lá, comunicação interferindo no modo como o grupo funciona. Em família, principalmente, casamento, né? Casamento tem muito problema disso, né? Eu disse isso, mas você não falou, não, falei, você que não falou. Problemas de comunicação. Você vai encontrar isso em qualquer grupo, família, escola, igreja, trabalho, esporte, vai estar ali, né? Então, ele identificou isso, que tem elementos principais que estão presentes em todos os grupos, vão se comportar, vão se manifestar em todos os grupos, e apenas o que vai acontecer é que pode, dependendo do grupo, dependendo da tarefa, dependendo da situação, dependendo da época, dependendo do contexto, terem uma característica diferente, mas eles vão estar lá. A liderança sempre vai estar lá, a comunicação sempre vai estar lá, a rejeição e a atração sempre vai estar lá, né? Então esses elementos sempre vão estar nos grupos. Certo, gente? Então a gente encerra por aqui, né? E aí a gente, então, eu não sei se agora o nosso próximo encontro vai ser síncrono, se eu ainda vai ter algum outro, se eu ainda vou fazer algum outro vídeo antes, né, do nosso encontro, mas de qualquer modo, né, espero que vocês tenham anotado as dúvidas, ou se não anotaram, revejam o vídeo, pode ver, vai ficar aqui no YouTube, né, então pode ver aí quantas vezes vocês quiserem, anota aí qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou muito claro, eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa, mas aí então quando a gente se encontrar no nosso próximo encontro síncrono, aí a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado e avança aí no conteúdo da matéria, tá bom? Então desejo aí bom final de dia, bom final de madrugada, sabe quando é que vocês estão vendo o vídeo, né? Bons estudos para todo mundo, até a próxima aí, tchau!